Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos ao vivo em mais um podcast da Revolução NBS, uma parceria entre a BR Carbon e o PSEG, feito aí para qualificar, para erguermos a régua dos profissionais que atuam no mercado de carbono. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, um tema super importante dessa parte de mercado de carbono. De maneira geral, nos últimos episódios falamos bastante de projetos em restauração florestal, em conservação florestal, e hoje vamos falar sobre o agronegócio, a pecuária, a agropecuária. Estamos aqui com um representante de uma empresa que está sendo pioneira, né, nessa parte de projetos. Estão com projetos aí no pipeline da Verra, 2 PDs. E estamos aqui com o Guilherme Ferraldo. A Marta Janik não pôde vir de última hora, ela acabou avisando que não ia conseguir vir e tal, mas segundo ela mandou uma pessoa que está na ponta de lança lá na empresa e que sabe até mais que ela falou. Por favor, Gui, fique à vontade, se presente. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Agradecer a BR Carbon aí, né, junto com o PSEG. Sempre bom estar aqui com vocês. Agradecer a Marta também pela oportunidade, pela confiança, né, de convidar a gente para representar ela, né, um compromisso enorme esse. Espero que eu dê conta aqui, né, hoje. E, bom, me apresentar, eu sou Guilherme Moraes Ferraldo, sou estatístico de graduação e mestrado, com doutorado em agronomia, genética e melhoramento. Sempre trabalhei no agro desde o meu primeiro estágio. Meu pai foi professor, diretor da Unesp de Jabuticabal, né, e foi lá que eu comecei, né, o meu primeiro estágio, era com Citrus na época ainda. E aí toda a minha carreira, né, trabalhei em firmas de consultoria, trabalhei na Canaviales, Monsanto, tive 2 startups no Agtechs, né, também trabalhei em usina, né, como coordenador de plantio, trabalhei com meu sogro, que é produtor rural. Em 2019 entro na Minerva, no time de Business Analytics, a gente criou o time de Business Analytics junto com o Gustavo. E em 2021, quando começa a história da MyCarbon, eu sou o primeiro a migrar para dentro da MyCarbon, né? Eu estava começando o CNPJ da MyCarbon e tô até hoje lá, né? Junto com a Marta. Então, isso é um pouquinho aí da trajetória e das nossas indas e vindas profissionais. Legal. Então, como estatístico, você é um excelente agrônomo, é isso? É o contrário, né? Maravilha. E vocês que estão aí em casa, pessoal, quiserem dar um alô no chat aí, tá? Quem estiver online, quiser mandar mensagem, mandar uma boa noite. E a gente vai abrir mais para frente, aí daqui uns 40 minutos, mais ou menos, mais para o final, para vocês perguntarem no chat. Então, vamos lá, Gui. Explica pra gente, começando do início, o que são os projetos de carbono na agropecuária. Os projetos de carbono na agropecuária, eles têm uma característica em comum, que ele acontece no solo, né? Então, assim como a agricultura, né, os grãos, né, as culturas perenes, semi-perenes, eles acontecem no solo. O grande driver, né, o grande direcionador das ações no projeto de agropecuária é o solo. Você tem, né, quando você olha nas metodologias, você tem um componente de remoção, quando você olha com as plantas, né? Vamos falar assim, né? As plantas, do modo geral, você tem um componente de remoção muito maior que o de redução de emissões. No caso da pecuária, você também tem o animal. Então, no caso da pecuária, além do solo, né? Que eu sempre gosto de frisar que o animal não flutua, né? Apesar de que algumas pessoas, por uma época, acreditou que o gado flutuava, que, né, pressionaram bastante a pecuária nesse sentido. Mas o gado, além do componente solo, ele tem a fermentação entérica, né, no qual você trabalha a redução das emissões. Né? Então, num projeto de pecuária, você tem que olhar o solo e a fermentação entérica, enquanto num projeto de agricultura, você olha o solo, né, a sua capacidade de remover, que acontece por meio da fotossíntese. Certo. E como que está o cenário desses tipos de projeto no Brasil e no mundo? Bom, no Brasil, nós, quando começamos em 2021, né, não tinha ninguém fazendo isso. Até, eu acho que eu gosto sempre de trazer 2021, porque 2021 ocorreu a COP lá em Glasgow.
Uhum. E foi a COP que a pecuária, né, apanhou bastante, saiu como vilã de tudo o que eles narraram lá, né, como narrativa. E naquele momento a gente viu uma grande oportunidade, né? Por quê? Porque nós somos uma subsidiária da Minerva Foods, né? Maior exportadora de carne da América Latina, exporta para mais de 100 países e tem a sua história na liderança e pioneirismo da sustentabilidade. E nesse pioneirismo da sustentabilidade que a Minerva vem liderando, ela escolheu a pauta de descarbonização para ser uma unidade de negócio, que é exatamente a MyCarbon. Uhum. E quando a gente estava definindo o que seria MyCarbon, né, qual o caminho que nós iríamos seguir, a gente viu o caminho da comercialização de crédito de carbono, mas vimos uma oportunidade, né, dado o que ocorreu na COP, de falar, peraí, a América do Sul, ela tem proteína vegetal, animal, e tem muito carbono aqui como oportunidade de geração de crédito de carbono, né? E é a brincadeira que eu faço, né? Aqui nós temos a proteína animal, os animais não flutuam, tem um solo que é capaz de remover e remover muito, né? Se a gente adotar os sistemas integrados, né? A intensificação da produção, nós somos capazes de remover. E aí a gente não vai ser mais o vilão como pintaram, e sim somos parte da solução. Então, naquele momento, a gente traz a originação para o centro do modelo de negócio, junto com a comercialização de créditos. Então, uma vez que a gente gera esses créditos, a gente comercializa. Então, a gente já comercializou quase 2 milhões de VCUs, que é a unidade de carbono verificada, é a moeda, né, do mercado voluntário, para dentro da MyCarbon. Então, o cenário global, ele participa no mercado voluntário, certo? Então, tem os compradores, né, que estão olhando créditos de alta qualidade, que é o caso desses projetos de agropecuária. O projeto de agropecuária, ele permite você produzir alimento de maneira sustentável, além de gerar crédito de carbono, além de preservar os recursos naturais e evitar o desmatamento, né? Evitar a mudança do uso e ocupação do solo, porque você vai intensificar dentro da mesma área produtiva. E recentemente, quando a gente olha a regulação do mercado regulado, né, brasileiro, o SBCE, nós vimos uma oportunidade do agro ser um grande fornecedor de crédito de carbono para as empresas que vão participar, né, desse mercado, né, trazendo principalmente, né, na interoperabilidade essas metodologias que são reconhecidas internacionalmente, seguem padrões, né, rigorosos, utilizam a ciência dentro das suas metodologias para fornecer crédito, né? Lógico, vai ter um limite dessa interoperabilidade entre voluntário e regulado para que as empresas possam usar toda essa força do agro também dentro do mercado regulado que está surgindo no Brasil. Maravilha, Gui. Não, legal você trazer isso daí já dessa complexidade que é trazer esses créditos para a mesa e ter essa interoperabilidade com o mercado regulado, etc. Você falou agora sobre a comercialização de 2 milhões de VCU. Você disse que vocês já venderam uma venda upfront, é isso? Para algum... Não. Ou a negociação com os... dentro do PD. No começo da MyCarbon, nós viramos uma mesa de crédito de carbono. Ah, tá. Então nós compramos crédito de energia renovável, floresta, seja Red Plus, seja ARR. Não foi de ALM ainda esses créditos? Não, a ALM, na Verra, tem um projeto da África do Sul que está emitindo. Os outros, na Romênia, né, da própria Ucrânia, eles estão sendo validados, verificados, né? Já foram validados, vão sendo verificados e vão emitir crédito. Tá. Então, o mercado de ALM, ele é um mercado nascendo agora. A ALM é de agricultura, só para deixar claro para quem tem em casa. A ALM é Agriculture Land Management. Né? O mercado de carbono tem muita sigla, peço desculpa e você vai me lembrando aqui, mas tem muita sigla, né? Eu sempre falo que toda a apresentação da MyCarbon tinha o glossário no final, porque de tanta sigla que a gente fala, né? Mas o ALM Agriculture Land Management, gestão de terras agrícolas, ele é o carbono no solo, seja por meio de agricultura, seja por meio de pecuária. Tá. E qual que é a importância desses projetos no contexto brasileiro? Você vê, tipo, por que é importante desenvolver esses projetos? Bom, primeiro, acho que é um projeto que, para mim, ele pode se tornar a agenda de país, porque o Brasil tem
total possibilidade de ser a primeira nação agroambiental do mundo. Então, todos os produtos e subprodutos que a gente pode originar, né? Seja da agricultura, da pecuária, né? Do meio ambiente, né? Pega coisas menores. A gente às vezes pensa que agro é tudo que é muito grande, né? Porque o Brasil tem esse tamanho continental, a gente acha que é tudo muito grande. Mas tem muitas culturas menores, muitas produções menores de alto valor agregado. Então, o Brasil, por ser essa característica exportadora, além de fornecer alimento para o mercado interno, os projetos de crédito de carbono, eles trazem essa questão de maior governança. Então, para você participar de um projeto de crédito de carbono, você tem que estar em dia com a sua questão fundiária, critérios socioambientais. Por exemplo, nos nossos projetos a gente olha mais de 53 critérios socioambientais. A parte de produção. Você nunca vai conseguir gerar crédito de carbono, né, em agricultura e pecuária deixando de lado a produtividade. Né? A produtividade é a garantia do negócio, é a garantia, né, a perenidade do negócio que muitas vezes é familiar. Né? Também tem as grandes corporações para conversar com, né, as grandes corporações que produzem alimentos no Brasil, para conversar com os seus consumidores, com a sua cadeia de fornecimento, ela precisa ampliar a sua governança, trazendo a sustentabilidade como diferencial estratégico, não aquela coisa chata que eu tenho que seguir, mas sim como diferencial estratégico para aumentar o valor, agregar valor aos seus produtos, ou quando não, poder participar de determinados mercados, que é o que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, é o que a gente vê acontecendo na Europa, né? O próprio Japão, a própria China, eles já aumentaram um pouco a sua régua em relação à sustentabilidade. Né? E o carbono, a intensidade de carbono, é uma dessas vertentes, né? Uma dessas linhas que eles têm aumentado a sua vigilância quando se compra um produto. Sim. E você acha que existe essa questão da descarbonização, mas existem outras exigências que são feitas atualmente do mercado europeu, principalmente, né? Sobre não poder mais comprar carne de áreas que foram desmatadas depois de 2020, 2021. Você acha que atendendo o mercado de carbono, esse projeto de carbono, tende a englobar outras exigências? Quais pressões existem atualmente? Porque a gente fala muito no mercado voluntário, que as pessoas fazem porque voluntariamente querem fazer, mas a grande verdade é que existe uma pressão de business disso, né? Você poderia falar um pouco disso, de que como é que de fato esses projetos de carbono estão entrando numa demanda internacional, numa exigência, né, que tá sendo feita? Exato. Então, quando é o que eu chamo de governança, né? Então, quando a gente traz para a mesa a questão fundiária, a questão dos critérios socioambientais, eu estou falando de respeitar os povos originários. Eu estou falando de preservar a sua reserva legal garantida pelo Código Florestal. Né? Se você tiver excedente, que é exatamente o que vocês trabalham também, né? O REDD+, se você tiver excedente... É um outro tipo de projeto de carbono. Tipo de projeto. Mas no projeto de agropecuária, isso entra como elegibilidade. Então, se não atender o Código Florestal, se você desmatar recentemente, você não participa do projeto de crédito de carbono. Entendi. Para a pessoa ser elegível para um projeto de agricultura, ele precisa estar sem passivo ambiental. Exatamente. Então, quando a gente traz isso, o grão que vai sair desses talhões que estão dentro do projeto de crédito de carbono, além dele ser de baixo carbono, que também é um olhar que as tradings estão direcionando, né, diminuir a sua pegada de carbono, ele já vem com essa governança maior, com essa exigência que nós fizemos, né, para as áreas que entram dentro do projeto de crédito de carbono, então tem uma garantia maior. Quando você tira o risco ambiental, o risco, né, dessa elegibilidade, você tem carbono no solo, você aumentou a produtividade, você entende que esse risco ele é diminuído? Seja para as instituições financeiras, seja para as tradings, seja para o consumidor, porque ele tem uma transparência por definição. Sim. Então, as exigências que nós atendemos para as certificadoras... Atende a vários requisitos. Requisitos. Então, é mais mostrar o que a gente coletou de evidência para outros fins que não sejam só carbono. Só a pessoa conseguir gerar crédito de carbono é porque está atendendo a várias questões de salvaguardas. Né? De salvaguardas, exatamente. Que é uma das etapas das metodologias. E o legal é isso que você falou, né? Para o produtor rural,
a pessoa, se ele tem uma reserva legal que eventualmente está sobre ameaça de desmatamento, invasão, ele pode fazer um projeto de REDD+. Se ele tem um excedente, que eventualmente ele não quer desmatar, ele também pode fazer um projeto de REDD+. E nessa mesma área, nessa mesma fazenda, ele pode ter um projeto de REDD+, de conservação florestal e um ALM, conjuntamente. Exatamente. E também, na questão do passivo ambiental, hoje em dia, se o proprietário quiser regularizar a terra dele, restaurar alguma APP, uma reserva legal, ele pode fazer, inclusive, um projeto de ARR. Exatamente, é quando ele precisa se adequar Sim. à legislação. Sim, e o ARR, a gente vê um caso recente de um ARR com pecuária, né? Sim. Um IPF, onde você tem um componente florestal e o animal Integração dentro lavoura. da metodologia de ARR. Que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Esse, no caso, é pecuária-floresta. Só não tem a lavoura. IPF. É IPF. Integração pecuária e floresta. Agora, sobre essa questão de elegibilidade, então, vamos supor que o proprietário está com um passivo ambiental, que ele precisa restaurar uma APP. Se ele se compromete dentro de um projeto de carbono de restauração, de ARR, para restaurar, ele pode, com esse argumento, com esse compromisso de um projeto de restauração ARR, passar a ter elegibilidade no projeto de agricultura ALM? Olha, tem que estar... é uma evidência que a gente trabalha junto com a certificadora, né? Tá. Então... Tá bem... Tem que estar bem amarrado. Se estiver bem arranjado, bem amarrado. Questão de leakage, né? De vazamento. Sim. Tem que estar bem construído. Perfeito. Uma última coisa que eu queria trazer antes de entrar nas questões técnicas é isso, né? Que eu vejo que os projetos de conservação florestal, por exemplo, de florestas da Amazônia, o projeto de carbono é um fim por si só. O que eu quero dizer com isso é que ele traz um retorno de capital significativo. A pessoa fazer o projeto de carbono já é o suficiente para convencer a pessoa. Eu entendo que na agricultura não é um fim por si só, que o retorno na agricultura, enquanto na floresta você chega a ter 400, 500 créditos de carbono por hectare, na agricultura esse valor é bem inferior. Estamos falando aí, depois você pode me corrigir, de 4, 5, talvez 15 créditos de carbono por hectare. E quando você vai depois trazer isso para o mercado, de repente para o produtor rural, isso daí fala, mas não é um grandíssimo retorno, mas ele é um retorno que incentiva o produtor rural a fazer essa transição. E é um valor que pode ser significativo, mas ele não é um fim por si só. Eu entendo que o fazendeiro pecuarista ou que produz soja, ele não vai fazer o projeto de carbono simplesmente por um fim. Entende o que eu quero dizer? Não é, vou fazer esse projeto de carbono, vou ficar rico com o projeto de carbono. Não, o projeto de carbono vai ser mais um incentivo para fazer essa transição de uma agropecuária tradicional para uma agropecuária regenerativa. Você concorda com esse raciocínio? Concordo. Eu sempre gosto de fazer o paralelo, é o seguinte, quando você está numa área de conservação florestal, você não tem renda ali. Então você sai do zero, o projeto por si só tem muito carbono, né? A remoção ali é muito alta, é isso mesmo, né? Nessa taxa que você falou. Então vai ter uma receita, né? E você coloca em área, não são áreas pequenas, você vai ter uma receita considerável. Então ele sai de uma receita zero e ele passa para uma receita considerável numa situação de risco, de alta pressão, né, para ele desmatar, etc. Então ele tem essa vantagem quando você fala de conservação florestal. Beleza. Agora vamos pegar o paralelo da agropecuária. O produtor, ele já tem receita. O que a gente vê com as mudanças climáticas é ele perdendo receita. Uhum. Então, ele tem um risco financeiro, porque ele toma crédito para produzir, e muitas vezes, que a gente viu recentemente no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, ele não está tendo essa renda. Para pagar isso daí depois. Sim. Então, o que nós estamos falando aqui é risco da receita. Se ele perde, e é simples, se ele perde produtividade, vamos colocar de 2% a 5% de produtividade ano, uma hora ele vai abandonar a atividade. Uhum. Tá? Então, qual que é a lógica dos projetos de agropecuária? É intensificação da produção. Você produzir mais na mesma quantidade de área para você diluir seus riscos, aumentar a sua receita, né? E aí você conseguir evoluir na sua atividade.
Nesse cenário, o crédito de carbono é esse seguro. O crédito de carbono ele entra para você aumentar o carbono no solo, que é a primeira forma de você identificar uma vida, né? Então, o passo degradado, a gente vai fazer um projeto de crédito de carbono para trazer vida no solo. A primeira medida clara, né, científica que você consegue fazer é o carbono. Conforme você vai trazendo vida ali, né, aumentando a microbiota, etc., você vai trazendo bactéria, fungo, né, vai aumentando, você traz biodiversidade. Então, é a segunda forma de ver que você tem, né, melhorando a saúde daquele solo, né, as condições de vida daquele solo. Sim. Então, esse trajeto, essa evolução é exatamente a perpetuidade da atividade do produtor, ele está conseguindo trazer isso a longo prazo, com o estímulo que foi os créditos de carbono, e realmente ele não fica rico com crédito de carbono, mas ele tem um estímulo para fazer essa transição. Sim. E aí, né, usando um pouco dos jargões do mercado de carbono, a gente vê várias copies até o momento falando de mitigação. Não é o foco dos projetos de agropecuária. Desde quando a gente entra para desenvolver o cerrado lá atrás, década de 70, por exemplo, a gente está fazendo a adaptação. Então, o maior desafio nosso é adaptar esses sistemas produtivos, garantindo receita de forma recorrente, né? E se preparando para essas mudanças climáticas. Fantástico. Então, diminuindo janela de plantio, né? Mais dias de veranico, né? Então, você está intensificando. E não adianta, você não vai ter uma bala de prata. É crédito de carbono, é agricultura digital, né? Uso de biológicos, uso de produtos de nutrição, diminuir a entrada de máquina, aumentar o uso de drone, porque senão você não consegue intensificar da maneira que você precisa, né? Para ganhar. O tempo é muito valioso lá dentro do talhão, lá dentro da lavoura, né? Então, um dia que você ganhou um dia da natureza, né? Sim. Então, essa é a visão que a gente traz. Você não vai intensificar desconsiderando o carbono, não tem jeito, ele é a primeira forma de vida que você vai trazer para esse solo, para você medir, vai ter biodiversidade, vai ter outras coisas, mas o primeiro é carbono. E a tecnologia. Hoje não se faz mais projetos em tecnologia, isso a gente tem demonstrado a cada dia com o nosso projeto, com o nosso MRV, o nosso modelo biogeoquímico, que é o RoadSea. Então, tudo isso mostrando que sem tecnologia, sem dados, sem ciência, a gente não vai construir esse projeto para aumentar a produtividade, que é o que traz renda para o produtor, né? O carbono, para estimular ele a fazer essa substituição de sistemas, essa transição, e assim... E maior resiliência. Maior resiliência climática, maior preservação dos recursos naturais e por aí vai. Ou seja, fazer essa transição já é benéfica por si só. Traz maior resiliência, traz maior produtividade, traz maior saúde do solo. E o crédito de carbono entra como um estímulo para acelerar esse processo. O agricultor que eventualmente fala, pô, mas eu estou sem recurso para investir em tantos X de reais por hectares para fazer, porque tem que investir, é adubação, é um planejamento, fazer a rotação, tem todo um investimento tecnológico que a pessoa precisa fazer. E eventualmente esses créditos de carbono podem subsidiar esse investimento que a pessoa vai colher vários benefícios, né, durante essa transição, que inclusive um deles é atender a demanda de mercado, né, conseguir posicionar, beneficiar o seu produto. Porque as exigências elas vão, o projeto é de longo prazo, e as exigências elas vão aumentando a cada ano, né, 2 anos, então ele vai acompanhando essa transição também na parte de acesso ao mercado. Sim. E aí, começando a entrar, já fazendo uma ponte para as questões mais técnicas, dado que fazer essa transição de uma agropecuária tradicional para uma agropecuária regenerativa já traz benefícios por si só. Como é que eu provo a adicionalidade disso? Como é que eu provo que na ausência do projeto aquilo não iria acontecer? Enfim, como é que a gente constrói a adicionalidade? A adicionalidade ela é muito baseada no momento dele. E o momento dele é talhão a talhão. Então o produtor ele pode ter, sei lá, 5.000 hectares. Ele pode estar fazendo uma área de transição, vamos chamar assim, para regenerativa, em 20%. O que a gente quer é que ele faça 100% da área. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que ele faz, às vezes, ele pode fazer plantio direto
em algum momento. Apesar de no Brasil o plantio direto não ser adicionalidade, mas é uma prática que a gente incentiva para preservar o estoque de carbono lá, ele precisa fazer de uma forma geral também. Então, a gente traz muita evidência em termos de porcentagem, né, de quanto ele está fazendo isso. Uso de cultura de cobertura, rotação de cultura, uso de bioinsumos, né, condicionadores, solubilizadores, o quanto ele traz. Então, a gente pede essas evidências também. Então, falar assim. E aí você tem um olhar para a região também. Às vezes a região não tem aquela prática. Apesar dele fazer isso em outras regiões, outros produtores fazem em outra região, tem regiões que estão começando agora, né? São novas fronteiras e tal. Então a gente sempre trabalha com essa evidência baseada em números, frequências e o que tem ali na região pra gente. Então a gente lê muito artigo, a gente pega muita referência de universidades para a gente basear as nossas evidências. Ou seja, ainda não é prática comum nas regiões, né? Estou tentando fazer a leitura do que você falou. Apesar da gente saber os múltiplos benefícios, algumas regiões do Brasil, imagino que a maioria ainda não é prática comum, menos de 20% dos produtores fazem alguma agricultura regenerativa, e mesmo aqueles que fazem, eventualmente não fazem em área total. Não fazem área total. E também, lembra que a agricultura no Brasil são 2 safras, pelo menos. Às vezes ele faz em uma, a gente quer que ele faça nas 2. Maravilha. Então é olhar mesmo o que ele está fazendo ali naquele talhão, trazer como que está na região ali, e falar, cara, tem espaço aqui para essas adicionalidades. E as adicionalidades é o que está na VM42 lá, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é cara crachá aí, né? Não tem como. Vamos falar, já que você falou da sigla das VMs, né? Existem basicamente, dentro do maior padrão aí, que é a VCS Verra, existem 2 tipos de projeto, né? Um que é da VM41, o 041, e outro da VM042. Qual que é a diferença dessas 2 metodologias para projetos de carbono em agricultura, né? Na agropecuária? Mais uma sigla, né? VM é Verra Methodology, então por isso que é VM, né? Por causa que é da Verra. A 41, ela trata da redução da fermentação entérica, então basicamente o uso de aditivos, né? E ela é um crédito de redução de emissão. Então ele é muito, no conceito ele é similar ao RED+, que você evita que um gás de efeito estufa vá para a atmosfera. Então esse é o VM41. Ele trata do animal no sistema. A 42 é carbono orgânico no solo, tá? E ela, a grande maioria dos VCUs, né, que é a unidade de carbono verificado, que é a moeda que é negociada dentro do mercado voluntário, ele é de remoção. Então, são o uso de intensificar fazendo intercropping, né, que é consórcio, rotação, aumentar a atividade fotossintética, que essa matéria orgânica vai para o solo. Então, no final do dia, bem simplificando, né, mas de uma forma bem simplificada mesmo, o carbono vai ser função da umidade e de matéria orgânica. Então, a capacidade do seu solo, se você aumentar a capacidade do solo, dele absorver matéria orgânica e reter água, você vai estar aumentando o carbono, e isso levando nas diferentes profundidades do solo. Né? Sim. Me parece mais intuitivo entender nessa questão de manejo do solo, da rotação e consórcio de espécies para melhorar o carbono no solo. Essa outra metodologia que você falou, que é sobre a fermentação entérica do gado para reduzir a emissão de metano, como é que isso funciona? Como é que isso é viável? É um aditivo que você coloca na ração? Isso daí, porque me parece sendo uma coisa muito de pecuária intensiva, indoor, né? Eu que sou um leigo falando aqui, né? Como é que isso já consegue ser viabilizado numa pecuária brasileira, por exemplo? Os aditivos, de novo, nada que você vai colocar num projeto de crédito de carbono pode negligenciar ou deixar de lado a produtividade. Sim. Então, o aditivo é a mesma coisa. O aditivo ele tem que fazer a redução do metano resultante da fermentação entérica, né, atuando diretamente no rumen ali, né? E aumentar a produtividade. Ou seja, ele tem que engordar também. Sim. Então, não adianta eles... aditivos que você coloca na ração ou na água, não pode... penalizar a produtividade. Sim. Então, você tem que andar os dois juntos. Então, basicamente é isso que olha.
Aí tem uns que estão olhando colocar na água por causa do pasto, né? A América do Sul tem muito pasto, né? Muito pastejo. Uhum. Então você tem que ver uma outra forma de que não seja narração. E o outro, né? Para confinamento, semi-confinamento, confinamento a pasto, utilizar no confinamento, narração, né? Maravilha. E esses dois tipos de projeto atualmente são viáveis no Brasil? São viáveis. Os aditivos têm muito espaço ainda para melhorar essa questão de aumentar a redução e aumentar a produtividade. Continuar produzindo e diminuir a fermentação. Não adianta só reduzir. E quando você consegue reduzir o ciclo de abate? Vamos supor que você abate em 40 meses, é um valor razoável de abate? E aí você consegue, em vez de 40 meses, abater em 30 meses. Isso é excelente. Essa é uma das melhores formas de você reduzir o metano entérico, né? Porque você, no final do dia, você está atingindo um peso ideal, porque o pecuarista nunca vai vender um gado ou um lote abaixo do peso ideal, porque ele entende que seja ideal. E aí reduzindo a quantidade de dias ou de anos que ele vai emitir o metano, né? Então, esse aí é um ganha-ganha. Então, quando você intensifica, melhora o solo, né? Tá adicionando carbono no solo, melhora as condições dele para o pasto, para comer mais, né? De forma eficiente no pasto, você vai ganhar peso mais rápido, você vai mandar ele mais rápido para... Isso aí é adicionalidade. Legal. E essa questão de você reduzir o período de abate entraria na VM41, de fermentação entérica. Se tiver o pasto, entra na 42 também. Você pode trazer para dentro da 42 essa questão. Os dois, né? Você sempre tem que tratar os dois, quando tem o gado e quando tem o solo, o pasto, né, no caso. Se for só confinamento, você vai tratar só na 41. Tá. Você não tem o solo para remover. Tá. Se tiver os dois. Se eu tiver uma melhoria do solo... E uma redução do metano, aí você deu duas porradas. Num projeto só eu posso pegar esses dois? O nosso tem os dois. Legal. O nosso. A gente vai chegar lá para você falar mais detalhes. Maravilha. Não, tô gostando muito. Você tem ideia... desculpa. Linha de base. Como é que constrói uma linha de base? A linha de base nada mais é que a condição usual, né? O status quo, o modus operandi, naquele momento que você faz no solo, na hora que você faz a amostragem, né? E o metano na hora que você faz a primeira medição. É o T0 ali, né? Então, o momento inicial. A partir... Ele é muito importante, porque o que é o crédito de carbono? O crédito de carbono nada mais é que esse momento zero, então quanto que você tem de emissão de gás de efeito estufa nesse momento, aí no próximo, você aplica as práticas, daqui 2 anos você vem e mede novamente. Essa diferença, esse delta, é exatamente o crédito de carbono. É 1 tonelada de gás de efeito estufa que você evitou ou removeu da atmosfera. Essa é a definição, né, número 1 do crédito de carbono. Aí depois tem a adicionalidade de permanência, né? Para você garantir que esse delta seja verdadeiro. Que ele permaneça lá no longo prazo. Que seja novo, seja algo novo de maneira permanente, né? Para ele ser de longo prazo, exatamente. Então, essa definição de linha de base, nós, a MyCarbon, a gente segue um conservadorismo para que a gente não peque, né, ou não erre no momento de medir essa linha de base. Sim. Então, ela tem muita ciência, ela é amostra de solo, né, densidade, carbono, textura, e ela segue a metodologia, além da ciência, a gente segue a metodologia da Verra, porque nós estamos em solos tropicais. Então, nossos projetos de agricultura e pecuária vai ser um dos primeiros de agricultura tropical. Então, você já pode imaginar o quanto a gente vai apanhar, né? Nosso projeto de agricultura teve 8 páginas na consulta pública. Maravilha, parabéns. E aí, você poderia trazer um exemplo de valores? Quanto que espera-se desse delta? Esse delta é literatura, tá? Referência hoje de todos os pesquisadores, né, de solos tropicais, principalmente os brasileiros, Exalc, Embrapa, Unesp, etc. Culturas anuais, 0,8. Incremento anual. 0,8 VCU por hectare por ano. Durante quanto tempo? 20 anos, 30 anos? 20 anos. Você tem que gerar crédito por 20 anos. Isso no solo. Monitora por 40. No solo. No solo. Tá. No solo. É que aí só tá cover crops, né? Só tá culturas de cobertura, não tá biológicos. Então, por exemplo, se eu fizer FBN, fixação biológica de nitrogênio no milho,
não entra nessa conta. Então, mas na hora que como a gente fez a linha de base e vai fazer lá durante a verificação, né, as emissões, a gente vai conseguir estimar o que é o que veio da planta, o que veio do produto, então a gente vai conseguir. Mas esse 0,8 eu falo que foi experimentos, né, científicos que trouxeram esse valor de 0,8. Se você pegar um ILP, Integração Lavoura-Pecuária, ele está, vamos colocar 0,91, um VCU por hectare por ano. Tá, você colocar ali Como é que você traz a lavoura junto com a pecuária? Você, numa entre-safra? Assim, você planta soja no verão, por exemplo, e a safrinha vai ser a pecuária. Uma espécie de com rotação. Com rotação. Tá, isso tem que ser na mesma área. E se trouxer o F? Se trouxer a floresta? Se você traz a floresta, entre 5 e 7. Tá. Mas você tem que determinar muito bem o uso do componente F. Por quê? Porque hoje a madeira ela pode ir para móvel, ela pode ir para navio, né? Então, quando eu sempre falo, o projeto de carbono, quando tem o componente F, ele tem que trazer junto a cadeia de custódia para esse plano de manejo da madeira, para garantir que ele vai ser o carbono que você removeu vai ficar estocado, né? Vai ser um móvel, vai ser um uso permanente, né? Um uso permanente. Se você usar para biomassa, você não vai poder considerar esse carbono dentro do seu projeto. Eles avaliam isso? O uso que você vai dar para aquela madeira que você está produzindo? Sim, avaliam. Legal. Então, se você usar para biomassa, não tem problema nenhum, mas você zera o componente F no seu projeto. Tá. Entendeu? É só para... Daí você evita aqueles problemas, né? Com críticas à metodologia, etc., que é mais uma questão de definição mesmo e saber do uso do... É isso, né? O ALM permite você produzir alimento, né, madeira, mas você tem que garantir para onde que vai isso. Sim. Entendeu? E esse incremento funciona só para quem está atualmente fazendo uma pecuária com pasto degradado, ou ele eventualmente se torna viável até para quem já está com uma pecuária já mais bem desenvolvida, uma pecuária já com solo relativamente saudável, ainda para em pé para A Verra tem um conceito de quanto pior a área, melhor, porque esse delta vai ser maior. Sim. Essa diferença vai ser maior. A degradação, com certeza. Então, a degradação, ela se encaixa nisso. Mas uma coisa que a gente viu durante as nossas conversas, nossas andanças aí, né? Isso olhando a análise de solo, né? Análise química, isso olhando o sistema produtivo. Tem áreas que estão abaixo da média da Conab. Hoje a média da Conab de soja, pegando soja, é 55 sacas por hectare. Uhum. Então, áreas de baixa produtividade também se encaixa. Por quê? Ela tem uma assimetria, ela está ineficiente em termos de produção. E como que você vai trazer ela para cima? Você vai colocar carbono, aumentar a matéria orgânica, aumentar a solubilização, aumentar a microbiota, né? Você vai construir esse perfil que passa pelo carbono. Sim. Vamos falar um pouco de aspecto de custo e financeiro, né? Você tem um número mágico, assim, uma média? Quanto que custa para o produtor fazer essa transição de uma pecuária, de uma agropecuária tradicional para uma regenerativa? Tem um investimento X por hectare? Eu vou pegar nosso projeto, tá? O nosso projeto, seja de agricultura ou pecuária, para certificação, a gente corre risco junto com o produtor. Então, ele não paga nada para essa certificação, mas na hora que gera o crédito, lógico, por isso que a gente tem todas essas etapas de elegibilidade, potencialidade, porque são eliminatórias. A gente não quer correr esse risco desnecessário, de forma desnecessária. Então, a gente mapeia todos esse risco. Então, quando ele vem para cá mesmo, né, que a gente vai fazer análise de solo, que a gente vai para campo, definir linha de base, a gente já tem isso muito claro que vai dar carbono. E aí, no momento do contrato, a gente define. Então, por exemplo, a agricultura. De 1.000 a 5.000 hectares, ele tem 45% dos VCUs é dele, o resto é da MyCarbon. De 5 a 20 mil, ele tem 47,5%. E acima de 20 mil, ele tem 50%. Tá. E no final de cada 10 anos, ele tem mais 5% por ele ter, né, permanecido com o projeto. O custo de implantação... Então, de implantação, depende muito da linha de base que ele está. Mas, por exemplo, para agricultura, como ele já faz operações, ele já entra para fazer operação, ela é mais barato. Ele não tem que fazer custo de trator, porque normalmente ele já tem mão de obra, ele já aplica calcário, então ele já tem ali, né, a operação já acontece.
Uhum. Então, o que a gente põe só é falar, ó, você tem que entrar com uma cultura de cobertura ou um mix. Já que você vai entrar aqui, aplicação de alguma coisa, vamos aplicar aqui esse bioinsumo, esse aqui de nutrição, entendeu? Sim. Então, ele é mais barato. Então, fica em torno aí de 600, 800. Mas tem região que cai para 400, Sim. entendeu? Por isso que eu falo, depende muito da linha de base e da região ali. Sim. Isso também vai do poder de compra do produtor. Tem produtor que compra em pool de compra, tem produtor que compra sozinho. Sim. Então, depende E disso. dependendo do arranjo que o produtor tiver com a empresa desenvolvedora, por exemplo, com a MyCarbon, pode ser de graça, inclusive, para ele, né? Ele fala, sei lá, a empresa desenvolvedora pode falar, ó, eu vou financiar, às vezes numa venda upfront, acontece muito isso em projetos de ARR, de restauração florestal, onde o investimento inicial beira 30, 40 mil reais por hectare. Não, é Então, bem diferente, né? Mas eu quero dizer que, às vezes, numa venda futura, às vezes, se a empresa também já está bem robusta para o aspecto financeiro, ela consegue viabilizar. Ou seja, atualmente o produtor rural consegue fazer a regularização fundiária ou eventualmente fazer uma transição de pecuária de graça, vamos dizer assim, graças a esse financiamento dos créditos de carbono. Dos créditos de carbono. A gente trabalha com o mercado, né? Então, o preço que está no mercado, a gente informa o produtor. Se ele quiser fazer a venda antecipada, ele pode, né? Assim, venda antecipada seguindo o contrato, né? Se ele tiver... Por exemplo, imagina que você vai querer comprar os créditos do produtor que está no nosso projeto. A gente tem o direito de igualar. Entendeu? Então, a gente tem algumas cláusulas que a gente tá junto com ele e também a gente informa como que acontece a comercialização do crédito, para ele não cair em cilada também. Sim, né? Então, a gente está junto nessa etapa também. E no da pecuária, a pecuária é mais caro, porque às vezes ele precisa fazer a adicionalidade, ele vai precisar fazer o pastejo rotacionado, ele vai precisar de cerca e tal. Então aí fica entre 3, 4 mil reais por hectare. Fazer essa transição. Essa transição. Tá. E ele não tem maquinário muitas vezes. Então, da onde ele sai para onde ele tem que ir, em termos operacionais, é maior do que o agricultor, né? Da onde o agricultor sai para onde ele tem que ir. Então, essa aqui é a grande diferença. E já existe uma especulação de valor desse crédito no mercado? Eu sei que é difícil prever, porque às vezes não existe nem esse crédito no mercado ainda, né? Mas o que a gente vê, né, em Estados Unidos, né, comercialização lá fora, e a gente usa muito o crédito florestal para isso, a gente fala sempre entre 15 e 20. Teve uma venda de 32. Teve uma venda de 32. Sim, e às vezes num volume baixo, exatamente. Então, eu falo, ó, gente, eu não vendo terreno na lua, sou bem sincero. Então, fica nesse 15, 20 para... Mas eu não sei se para o agro vai ter, por exemplo, porque para projetos de restauração, a gente vê créditos de restauração florestal vendidos aí internacionalmente por esses valores que você falou, 15, 20 dólares. Mas quando a gente fala de restauração de Mata Atlântica, de Amazônia, e numa restauração ecológica, esses créditos já estão sendo negociados aí em 80, 50 dólares. Outro mercado, né? Não sei, mas eu não sei se esse apelo pela essa agricultura também estar vindo de setores de hotspots, como Mata Atlântica, Cerrado, ou Amazônia, que é a maior biodiversidade do mundo, se não tem esse apelo, que é diferente de um crédito de agricultura que vem de uma floresta temperada e que vem de um hotspot ameaçado, etc. Eu não sei, eu imagino que vai ter esse apelo comercial também. Com certeza, com certeza. Na hora que o pessoal entender o que é um projeto de crédito de carbono na agropecuária, a ciência que está por trás, toda a verificação, o uso de ferramentas digitais, é apaixonante. Então eles vão ver que o que está sendo falado ali e mostrado, ele consegue voltar e ver, não, realmente saiu desse talhão, tal. Então vai ter valor. Que um mercado que está se formando. Sim. E prometer muito pro produtor numa hora que a gente... não, tem que jogar... Não dá, tem que ser conservador nessa Então hora. é aquela conversa que a gente teve no começo aqui. Não vai ser o grande direcionador financeiro dele. Vai ser a bala de prata. Mas vai ser o estímulo correto. Sim. Né? Com evidências, com produtividade para ele construir essa transição. E a MyCarbon apoiando ele. Pessoal, vocês que estão aí em casa, se quiserem começar a mandar algumas perguntas aqui, ainda tem mais algumas que eu tenho aqui, mas por favor, já vão mandando algumas dúvidas. Lembrando que esse podcast aqui, o Guilherme também
está entrando como docente, né? Provavelmente dentro do nosso MBA de Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono. A gente começou uma turma agora, em fevereiro. Ainda dá tempo, eventualmente, quem quiser fazer inscrições. A gente tem projetos de conservação florestal, restauração florestal e agricultura. Vamos lá então, Gui. Queria que você falasse um pouco agora do contexto da MyCarbon. Você já falou um pouco disso, né? Que a Minerva, que acabei de saber agora que é a maior exportadora de carne da América Latina, maior que a JBS. Exportadora, nós temos um perfil exportador, né? Tá. E aí a MyCarbon entra como uma subsidiária da Minerva para atender a cadeia da Minerva. E além, explica um pouco isso pra gente. Como é que a MyCarbon entra para impulsionar a cadeia, até para a Minerva conseguir atender essa demanda? Queria entender um pouco esse arranjo aí. A MyCarbon, ela tem no modelo de negócio a originação, que são os projetos de crédito de carbono, certo? Então a gente tem a LM Pecuária e Agricultura, depois você me ajuda a lembrar os códigos aí que a gente anotou. Tem o Red Plus, que a gente é parceiro, a gente não desenvolve, mas a gente é parceiro, então por exemplo o projeto Tauari. E a RR, que a gente está identificando potenciais parceiros, né? Então esse é o pilar de originação. A mesa é o que eu falei, já comercializamos mais de 2 milhões de VCU, né, entre compra e venda, vendendo para países Holanda, Espanha, Estados Unidos, né, vários. E também a gente tem, aqui toca diretamente na Minerva, o pilar de agregação de valor aos produtos. Então, a nossa linha Zero Carbon Impact, a nossa linha Zero Carbon Impact Responsible Sourcing, que são, né, a carne vai com o selo Zero Carbon Impact, né, então das nossas marcas. Pool, Estância 92, né, Cabanha Las Lilas vai com a marca, além da marca, vai com o selo do Zero Carbon Impact, que já vai compensar as emissões, né, onde a gente já faz todo o cálculo, etc. Então aqui toca diretamente. Além disso, a Minerva tem um programa chama Renove, que trata exatamente da cadeia de fornecedores, ou seja, do nosso escopo 3, que é mais de 90% das nossas emissões, né? Nosso relatório é o primeiro que sai do setor, né? Então aí em maio já vai ter o relatório publicado. No nosso relatório de sustentabilidade a gente mostra todos esses valores. Então o Renove trata diretamente da descarbonização das fazendas. A MyCarbon, se você olha o nosso site, nós temos lá, a missão é originar e comercializar crédito de carbono, transformando as cadeias produtivas. Então, a MyCarbon ela vai trabalhar fora da cadeia Minerva também. Então a gente trabalha, seja pecuarista da Minerva como pecuarista de qualquer outro frigorífico, nós podemos atender. Assim como milho, soja, que são alimentos, né? Algodão, que são alimentos que entram na cadeia da pecuária. Então, esse transformando cadeias produtivas é que você não vai conseguir solucionar o problema da pecuária ou da agricultura olhando só para essas cadeias. Então, é uma integração de cadeia. Então, a nossa missão é muito clara, então a gente não trabalha só com a pecuária, só com os fornecedores da Minerva, a gente trabalha fora também. E a nossa visão é ser referência global em mudanças climáticas, né, em solução de mudanças climáticas. Então isso é muito a nossa visão a longo prazo, até porque a Minerva tem plantas em outros países, Paraguai, Uruguai. Nós temos planta hoje no Rio Grande do Sul, que é um outro bioma. Então você pegar, tem o Pampa não é só Rio Grande do Sul, o Pampa é aquela região, né? Uruguai tem o Pampa. Sim. Então a gente também olha para esses outros biomas como forma de agregar valor, tanto nos projetos de crédito de carbono, como para a própria Minerva. Sim. Então, como você falou, né, Gui, tem 2 projetos. O código, o ID deles no Verra Registro, lá para quem quiser em casa conhecer os projetos. Um é exclusivo de pecuária, que é o 4849, e o outro para agricultura de maneira geral, que é o 5043. Isso. O de agricultura chama BRA-CCC, que é o Brazilian Regenerative Agriculture for Cerrados Carbon Credit. Ele é só para agricultura, culturas anuais no Cerrado. Tá. O de pecuária, ele é um projeto que atende outros biomas, né? Então, pega um pouquinho ali da Caatinga, pega um pouquinho da Amazônia, muito cerrado, Então, ele pega as regiões, principalmente onde a Minerva tem as plantas, exceto
quando a gente fez o de pecuária, né, não tinha o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está fora nesse momento. A gente falou bastante de exemplos da pecuária, né? Questão de rotação de cultura e etc. Mas como é que na agricultura, como é que um produtor de soja, de milho ou de algodão pode ganhar crédito de carbono? Como é que é um pouco a diferença do manejo nesse caso? A gente trabalha bastante com as culturas de cobertura, seja sozinho. Então, por exemplo, se ele faz soja e deixa de pousio, a gente entra com a cultura de cobertura nesse pousio, né? Então a gente olha o mix ideal para ele, o mix de cobertura ideal. Tem que pôr mais nitrogênio, coloca mais crotalária, né? Então a gente torna mais eficiente. Torna mais eficiente. Ou, por exemplo, se ele faz 2 safras já, fazer um intercrop, né? Um consórcio, milho com braquiária. Né? E além disso, a gente traz os bioinsumos e a parte de eficiência, tipo, será que ele precisa realmente entrar para fazer uma aplicação? Então, com esse uso de dados, né, jogar sinuca, falar, vamos matar essa bola lá naquela boca, né? Não vamos ficar dando paulada aqui para ver onde a bola cai. Então, usar esses dados, usar o dado de carbono. Então, a gente, no modelo de agricultura, a gente tem no projeto de agricultura, a gente tem um modelo de previsão de carbono, o ROTC, que a cada 30 dias vai dar quanto de carbono tem naquela fazenda. Então, se ele estiver perdendo carbono, a gente vai ter que tomar uma medida, falar, você está perdendo carbono aqui, vamos... Sim. Então, essa gestão baseada em carbono é outra adicionalidade. Sim. Não acontece, né? E é super legal isso, porque o produtor rural, ele basicamente ganha uma consultoria constante ali, um acompanhamento constante da produção dele, né? Porque para você gerar o crédito de carbono, você precisa ter um acompanhamento próximo, periódico. Então, você tem uma consultoria, é isso, né? Um guia ali do... Exato. Né? E quando a gente estava modelando esse projeto, né, vendo o que precisava ter de adicionalidade e tal, a gente identificou que pelo menos 2 visitas no ano, né, com entrega técnica, né, aquela conversa mais demorada, para que ele consiga tomar as melhores decisões, para que ele não saia do trilho do projeto de carbono. Então, isso assistência técnica... Assistência, essa é a palavra que está dentro. Assistência técnica é um diferencial também desse projeto da MyCarbon. E sempre com relatório, né, com evidência, para não virar uma conversa sem pé nem cabeça. Sim. Então, a gente vai sempre direcionando com evidência, faz uma entrega e tal. Maravilha. E para fazer, teve uma pergunta que veio aqui, essa pergunta acaba sempre vindo aqui, querendo saber se existe a viabilidade para pequenos produtores rurais entrarem nesse mercado. Sim, eu acho que a definição de linha de base e o incentivo financeiro adequado depende muito da leitura que se faz do produtor naquele momento e o quanto também o produtor está prestes ou o quanto que ele quer correr de risco junto com o desenvolvedor, né? Não é um negócio... Nunca é só do desenvolvedor, né? A gente pode chegar lá e falar, tem que fazer isso. Isso é um negócio que a MyCarbon faz bem. A gente nunca chega lá pro produtor e fala, você tem que sair de passo degradado para ILPF. O cara fala, beleza, volta outro ano. Não, vamos fazer uma transição. Primeiro, para você começar a gerar crédito, a gente entra com pastejo rotacionado. Né? A gente faz um ILP, vamos pôr floresta, tal. Então a gente vai construindo junto com ele, porque ele tem que ter mão de obra, ele tem que ter maquinário, ele tem que ter confiança naquilo que ele está fazendo, e isso não é de uma noite para o dia. Sim. Então, até porque é um compromisso de longo prazo, né? E tem que ter um retorno. O produtor rural, são safras, às vezes mais de uma safra no ano. O que eu quero dizer com isso? Se a coisa não der retorno, se ele não vê esse tal do crédito de carbono aumentando no solo dele, ele fala, não deu certo, né? Enfim, ele precisa ter essa evidência nítida, né, do que ele está fazendo, está dando retorno, né? Sim. Não, e até ontem, acho que, não sei em qual revista, que saiu de 2 propriedades, uma de 96 e outra de 165 hectares, gerando crédito de carbono com um IPF. Então cabe o crédito de carbono é para todas as faixas aí de propriedades, todos os tamanhos. E o que você vê, se alguém quiser mandar perguntas aí, agora é a hora, tá? Tem um pessoal elogiando aqui, a Patrícia, fantástico, Guilherme, parabéns pelo trabalho. Teve o Alisson Maciel também, falou que é um tema muito importante para a região sul e sudeste do Pará, muitos produtores interessados, que é onde o Alisson mora ali na região de Paragominas. Realmente, Alisson.
Muito interessante aí para a região de vocês. Então, por favor, pessoal, podem mandar suas perguntas. Mas já indo para um fechamento aqui, que a gente está para completar 1 hora de conversa, queria que você trouxesse um pouco, Gui, primeiro os desafios e perspectivas. Primeiro, os desafios que você vê. Quais são os principais desafios para a gente conseguir, de fato, deslanchar aí esses projetos e cada vez mais produtores e mais empresas desenvolvedoras conseguindo fazer também, que eu acho que é um mercado tão grande, né? Eu costumo até brincar que o mercado de carbono é que nem cervejaria artesanal. Que as empresas elas não precisam brigar entre si, a gente precisa promover de que as pessoas precisam começar a tomar cerveja de qualidade. Porque se todo mundo começar a tomar cerveja de qualidade, vai sobrar mercado para todo mundo. Então, por isso que eu acho super legal, por exemplo, o exemplo da Aliança Brasil NBS, que é a união das empresas, que está MyCarbon, BR Carbon, Carbonext, Ambipar. É isso, se a gente conseguir tornar esse conhecimento público da importância desses projetos, eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas voltando, quais são os desafios de mercado aí que você vê? Primeiro é a consolidação dos projetos, né? Então, hoje nós estamos na etapa de validação, né? O Pecuária está terminando a validação, o Agro está no meio da validação, vamos fazer o site visit, então até junho a gente termina do Agro também, então os 2 projetos até o meio do ano vão estar validados. E aí a consolidação que eu falo é a primeira emissão muda tudo, né? Então, a primeira emissão do crédito, a do Agro está marcado para último trimestre de 2026, o ano que vem. E da Pecuária um pouquinho mais à frente. Mas quando a gente consolida isso, e aí a gente vende o crédito, né, ao mercado, isso muda o valor. Uhum. Né? Isso traz o Brasil para referência, né, da agricultura tropical, como já é, mas também na parte de mercado de carbono. Quando a gente tiver crédito, né, o mercado vai estar numa velocidade de cruzeiro, aí vamos colocar assim, vai estar acontecendo no mercado regulado, né, então aquela interoperabilidade, nós vamos estar maduro para fornecer crédito, né, a gente vai ter crédito em quantidade para fornecer para o mercado regulado, então a gente vai ajudar, né, também o mercado regulado. Então a gente está trabalhando para que, primeira coisa é consolidar esse projeto. Então que ele tenha garantidas as adicionalidades, que ele tenha crédito emitido, que tenha sido pago o valor, né, de mercado para esses créditos, porque a gente quer remunerar a cadeia, quer remunerar a MyCarbon, quer remunerar o produtor principalmente, para ele ver que esse negócio não é uma falácia, esse negócio não é uma coisa que inventaram. E tem muita desinformação, né? Eu acho que um dos grandes desafios é combater essa desinformação, esse monte de gente que está entrando no mercado de carbono sem saber nada, sem fazer um MBA que deveria estar fazendo. Não, exato. Em termos de informação, eu acho que não é só a formação, né, que é onde o MBA trabalha. Tem a parte de auditores, né? Tem muito desconhecimento sobre a agricultura tropical. Então, eu não canso de explicar para as pessoas o que é um intercrop, né, um consórcio, o que é uma rotação de cultura, né, o que é 3 safras no ano. Sim. Então, as pessoas desconhecem. E é um papel também nosso do projeto, esse education, né, essa educação com os externos, né, que nos auditam. E a auditoria de projeto, você sabe, não pode ser a mesma nos próximos 2 anos. Sim, então você precisa ter... Então, eu vou falar com muita gente para ensinar o que é a agricultura tropical, o que é um carbono numa agricultura tropical, de uma forma escalável, né? Então, nós estamos buscando a área para escalar. E acho que o produtor cansou um pouco da fase de piloto. Então, quando eu falo consolidar, escalar esse projeto, trazendo de forma recorrente crédito e receita para o produtor rural, né? Além de toda a cadeia. Maravilha. Gui, chegou umas perguntas aqui. A Patrícia Pau está perguntando, legal, mas de forma geral, os produtores rurais apresentam, às vezes, resistências às novas tecnologias produtivas. Como levar isso a mais produtores? Como romper essa barreira, às vezes, essa resistência? Uma coisa que eu acho que tem que ser levada em conta é que muitas vezes ele está enfrentando, ou nós estamos enfrentando resistência por desinformação. Uhum. Hoje, igual você falou, tudo é crédito de carbono, e não é. Então tem coisas que estão falando que é crédito de carbono que não é. Então, nosso time, quando vai para campo, nós estamos gastando 30, 40 minutos falando que não é crédito de carbono. Para depois conseguir entrar no projeto. Então, primeiro é a questão da informação
E quem assinou contrato conosco na pecuária e na agricultura, a gente precisou construir um relacionamento. A agricultura, a gente já viu isso em outros episódios, né, da cadeia da agricultura. Você não vai lá comprar uma base de cliente e ele vai fazer o que você quer. É relacionamento. Então você precisa desse relacionamento, dessa educação, ele ganhar confiança em você para que você consiga. Então, e além disso, tem os early adopters, né? Em cada região tem o produtor que vai puxar, que vai ser a referência, né? Que os próprios produtores daquela região entendem. Pô, se ele está fazendo. Então, quando a gente vai numa região, um produtor aceita, a gente já recebe ligação de outro. Então, a maior força nossa, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas a gente está construindo, é quando o produtor falar do próprio projeto para outros produtores. Aí acho que a gente venceu, né? Teve 2 pessoas mandando essa pergunta, a gente até já falou disso aqui, mas se puder repetir, né? Tanto a Patrícia Guimarães como o Marcelo Pereira tá querendo saber qual que é a estimativa do valor desses créditos no mercado. Hoje não tem, né? Eu sempre falo isso, ainda não tem crédito de ALM no mercado, mas a referência é um crédito de remoção de 15 a 20 dólares. Pelo menos, né? Eu diria. Sendo conservador, eu diria. Sendo conservador, mas pensa na grande escala, né? É. Pode ter vendas acima, né? Igual eu falei, teve Sim. de 32, mas ainda é esporádico, né? Então não é uma coisa que forma o mercado. E ainda é um mercado elástico, né? Ou seja, o preço define a demanda. Né? Se você coloca muito barato, compra. Se você coloca muito caro, cai. Exato. Mas eu acho que com esse processo de regulamentação do mercado, essa exigência cada vez mais explícita, o cerco apertando, assim, vai ser natural essa demanda se tornar inelástica. Né? A demanda está se informando, a demanda hoje tem mais informação do que 3, 4 anos atrás. Então, está crescendo e está tendo uma maturidade, né? Então... Não na velocidade que a gente gostaria, né, como desenvolvedor, mas está acontecendo. Aí vai dar bom. E um comentário aqui que a Julie Messias mandou, que é a nossa diretora executiva da Aliança. Um abraço, Julie, fico feliz de ver você acompanhando. Ela fala assim: debater estratégias, desafios e oportunidades fortalece o caminho para uma agropecuária mais eficiente, regenerativa e conectada aos mercados de baixo carbono. Excelente diálogo aqui. Então, obrigado. A Patrícia agradeceu também que você respondeu a pergunta. Então, para finalizar, você falou dos desafios, queria que você falasse um pouco de perspectivas, assim, que você enxerga, o que você vê desses projetos de agropecuária, de carbono daqui 5, 10 anos, enfim. Bom, nós quando modelamos o projeto, né, nós pensamos em 20 anos, o primeiro ciclo, né, que são os primeiros 10 anos, ele é de adição de muita matéria orgânica, de uso de bioinsumos. Mas lá nos últimos 10 anos, né, de 10 a 20, é muito mais... será que eu preciso aplicar? Será que eu preciso entrar com a máquina? Então vai ser muito mais uma agricultura mesmo... Não é agricultura de precisão, que não é o termo, mas eu vou aplicar drone, vou entrar com drone... bem com acurácia. Entendeu? Então você vai continuar com essa intensificação, mas você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma aplicação, de usar tal produto e tal. Então, isso eu falo bastante, que eu vejo já alguns produtores fazendo isso em alguns talhões. Então ele gera muito mais informação para tomar uma decisão. Sim. Então se você pega uns caras que produzem muito, ele faz grid amostral ou zona de manejo muito mais numa dimensão muito menor, numa granularidade muito menor. Não, muito legal você trazer. Ele vai aumentando a precisão dos dados que ele gera para ele tomar uma decisão mais assertiva. Sim. Você entendeu? Mas como que você precisa consumir? Você precisa ir para uma produção de alta intensificação. Sim. Não, diversificação de receita, que são os sistemas integrados, que eu acredito muito que ele vai evoluir. E isso que você trouxe, por exemplo, né, eu vejo que é, sei lá, o uso indiscriminado de adubação nitrogenada.
E que normalmente a pessoa imagina, quanto mais nitrogênio eu jogar, melhor. A gente sabe os problemas disso de eventualmente eutrofização de ecossistemas, etc. Mas tem emissão de carbono, né? Dentro da hora de montar ali sua linha de base, os seus deltas, você tem que ver, beleza, eu vou melhorar meu pasto, eu vou ter que colocar mais adubo nitrogenado? Então eu vou ter eventualmente mais emissão de óxido nitroso. O que eu quero dizer com isso é que é bem isso que você falou, da acurácia, que agora o produtor vai entender de que o que ele está fazendo ali, às vezes de usar mais ou menos maquinária agrícola também, tem um balanço de carbono ali, né, que está envolvido. Não, e tem compactação, né? Compactação, ela prejudica muito o cálculo do carbono, né? Porque você mexe na densidade. Sim. Você traz resistência a certas moléculas, né? De herbicidas, inseticidas. Então, a gente não fala para você parar de usar de jeito nenhum, mas um uso racional, né? E você precisa de informação assertiva para você tomar essas decisões. Perfeito. Maravilha, Gui. Tem mais alguma última coisa que você queira trazer, que você acha importante? Agradecer nossos parceiros, né? Então, nós temos o parceiro a Exata, né? Do laboratório, que faz as análises de solo, de carbono, densidade e textura. A Brandit, de bioinsumos e nutrição vegetal. Tem a Mais Farm, que é o nosso MRV digital. Então, a gente tem tudo calculado lá. A gente sabe o que são as maiores emissões, quais são as maiores remoções, isso talhão a talhão, já, né, muito direcionado. Tem o Road C rodando dentro do Mais Farm, então o nosso MRV está bem legal. Sementes Produtiva, que é o nosso primeiro produtor, né, a gente vai lá fazer o site visit agora, no Tocantins, e que acreditou na gente aí, já dobrou a quantidade de área para o projeto, então a gente está muito feliz. Agradecer mais uma vez a Marta, né, pela oportunidade, a MyCarbon, meu time aí, Jean, Isa, Xande, Bia e Lucas, né? A gente esteve junto hoje. Sem papelzinho, hein? Sem papelzinho. Não, eles estão fazendo um trabalho muito legal, que tem que estar junto com o produtor, né? Explicando para os auditores o que é agricultura tropical, né? A parte de elegibilidade. Então, eles fizeram um ótimo trabalho e agradecer a todos. Maravilha. Eu que agradeço também, Gui, a sua presença e entusiasmo que você veio aqui, conversou com a gente, agradecer a MyCarbon, a Marta, que não pôde vir, mas infelizmente ela não pôde vir, mas felizmente mandou você. Ela falou que você manjava mais que ela, tô começando a acreditar. Ela manja muito mais. Pessoal, tudo humilde. E é isso, muito obrigado mesmo, Gui. Eu adorei, cara, eu tô entusiasmado para ver como que esses projetos de agricultura vão crescer cada vez mais. A MyCarbon, outros projetos. É o próximo semestre que a gente vai ter no nosso MBA também, trazer vocês para fazer parte. A gente está com o pessoal da Verra, né? O pessoal que desenvolve as metodologias e faz a análise de acurácia dentro da Verra, tá dentro do curso também. Então, acho que a gente vai... Espero que vai ser semestre que vem, né? Que vai começar esse módulo de agricultura. Eu estou entusiasmado para ver esse fortalecimento que a gente precisa desses projetos que ainda praticamente não existem, né? Não, eles estão começando agora, estão germinando. Então, a minha perspectiva é que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai estar falando de projetos de agricultura de uma maneira tão natural como a gente fala de RED hoje em dia. Exato. Espero que todos com alta integridade e um mercado positivo. Que é que a gente precisa, né? Não é uma questão de pensamento que é bom para o mercado, é bom para o aspecto financeiro das empresas, é bom para o planeta Terra, né? Exato. É bom para os ecossistemas. E o Brasil com essa oportunidade de liderar essa pauta, né? Sim, exatamente. A gente Nós temos toda a total capacidade de ser o líder nessa comunicação, nessa educação do que é um sistema agroambiental, né? De como que a gente produz, preservando, não precisa causar o alarde que causa, né? Sim. E acho que com dado isso fica mais fácil. Hoje é muita narrativa, né? Então acho que com dado a gente vai conseguir trazer essa transparência que tanto precisa. Maravilha. Gui. Obrigado, viu? Obrigado. E vocês aí em casa, muito obrigado aqui para quem ficou até o final, para quem estiver assistindo agora, para quem já está atrasado assistindo a gravação em casa. Obrigado. E não deixem de conhecer aí a Universidade do Carbono. E até logo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.